Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Quem puder e quiser depois abrir a câmera, que a gente vai ter momento para a gente conversar um pouquinho, mas fiquem à vontade, está na hora do almoço, às vezes tem gente almoçando ainda. Bom, então quero começar, né, agradecendo todo mundo que está aqui. Essas rodas de conversa, elas fazem parte, né, do nosso acompanhamento aqui no Baby Boom, em quem faz o acompanhamento de parto comigo, com a Thaís. Então a gente acredita muito no poder da informação e como que isso realmente transforma, a questão da preparação para o parto, pós-parto e deixa tudo mais leve, né? E a gente estava já fazendo convite para o Jerome faz um tempo e de falar um pouquinho sobre o bebê, né, que é algo que ele trabalha muito aqui no Gesta Vida com a gente. E ele topou esse convite, né? Ok. E com certeza vai acrescentar muito aí para vocês terem noção do que vem pela frente, né? Vi que tem mulheres já aqui com os bebezinhos, né? A Lu, a Nazélia, a Rayane. Bem-vindas, meninas. Que bom vocês aqui com a gente também. E vou deixar a palavra para ele, né? Vou deixar para ele se apresentar melhor. O Jerome é osteopata. Ele é francês, mas já está bem brasileirado, né? Tô tentando, tô tentando. E ele vai falar um pouquinho então sobre o desenvolvimento dos bebês aqui com a gente hoje. Boa tarde a todo mundo. Então, meu nome é Jerome, eu sou osteopata aqui do Gesta Vida. Eu moro no Brasil há 10 anos já, mas se vocês não entendem ainda meu português ou qualquer dúvida, só fiquem à vontade, tá? De perguntar. Então, eu trabalho aqui no Gesta Vida com gestantes, com bebês e depois com os pais e os avós também. Letícia e eu tivemos a ideia de convidar vocês hoje, porque nas minhas consultas de osteopatia eu vejo muitos pais que têm as mesmas dúvidas. Então, estamos aqui hoje para esclarecer essas dúvidas e passar informações sobre alguns pontos nos quais os pais precisam ficar atentos para o bom desenvolvimento do bebê. Nós vamos abordar, num primeiro tempo, as etapas do desenvolvimento do bebê de zero a 6 meses, e depois falaremos sobre alguns sinais de alerta ou dificuldades que podem ser observadas, e que podem indicar que seu bebê está com algum desconforto. As causas desses desconfortos e vamos abordar também como podemos ajudar os bebês em relação à amamentação, Torcicolo. torcicolo, desculpa o português, e a questão da cabeça achatada e do tummy time, que são as principais dificuldades que eu vejo aqui no consultório. Vou fazer aqui apresentar, e aí a gente vai conversando e depois a gente vai tirar dúvidas também, tá? Deixa eu botar Uhum. você como. Eita, nós. Aí, pronto. Sim. Deixar você mais pra cá. Uhum. Ok. Deixa eu só se eu clicar para avançar. Só avançar, hã? Aqui? Não. É, aqui mesmo. Aqui, Aqui? aham. Né? Então, o desenvolvimento, vamos começar com o desenvolvimento do motor do bebê de 0 a 6 meses. Não foi? Aqui? Não. Aqui? Não. Uai. Aí, clica no meio aí. Aqui? Aham. Aqui? Tá. Então, de 0 a 1 mês, os bebês eles têm movimentos reflexos. Eles não têm, eles têm poucos movimentos voluntários, né? Os movimentos reflexos são os movimentos de sucção, de preensão. Quando a gente colocar o dedo na mão do bebê, up, ele vai fechar, mas não é porque ele quer fechar, é realmente um reflexo mesmo. Então, o reflexo de Moro, que é fazer assim, né? Quando a gente faz um barulho, quando a gente deita o bebê. Tem que abaixar aqui um pouquinho? Uhum. Hum, Tô deixando. Desculpa. Não, não está dando certo. Eu queria deixar Ah, você é, aparecendo, mas não tem como. Não, tá, deixa assim então, tá bom. Não tem problema. tá. É, a cabeça não tem controle, então
O bebê normalmente ele fica sempre deitado com a cabeça virada de lado, igual nas fotos aqui e aqui. Né? A única coisa que tem que ficar atento é que o bebê pode ficar deitado de um lado e que ele consegue também ficar deitado com a cabeça virada do outro lado. Tem bebês que não conseguem, que conseguem ficar deitados só com a cabeça virada de um lado. Botam a cabeça do outro lado, op, ele volta. Isso pode indicar um torcicolo. Né? É a primeira coisa. A cabeça rodada para o lado, ela tem uma duração de até 6 a 8 semanas de vida, né? Depois do nascimento. Os membros dos bebês nessa idade, eles ficam flexionados com as mãos fechadinhas. Isso é normal, não é um sinal de tensão particular, né? E os movimentos são descoordenados e involuntários, igual eu falei mais cedo. Aqui. De 1 a 2 meses de idade, os bebês vão começar a tentar levantar a cabeça quando eles estão de barriga para baixo, né? Mas eles vão levantar muito pouco. A gente vai ver algumas imagens depois, vocês vão entender melhor. O tônus muscular do pescoço vai ser um pouquinho aumentado, ou seja, eles vão conseguir um pouquinho, quando vocês pegam ele no colo, a manter um pouquinho a cabeça, mas a cabeça vai cair mesmo assim, é normal. Então tem que ter bastante cuidado com a cabecinha dos bebês nessa idade ainda. E eles vão começar a abrir um pouquinho os braços, as pernas e até movimentos mais amplos. Ainda tem bastante reflexos primitivos. Ok. É normal que um bebê de até 6 semanas não consiga erguer a cabeça completamente. Por que que eu falei disso? Porque eu vejo aqui no meu consultório alguns pais e que são muito orgulhosos porque o bebê levanta igual a cabeça, igual esse bebê aqui, que faz um tummy time bonitinho, recém-nascido. E isso não é normal. Significa que pode ter uma tensão nas costas do bebê e que o bebê fica assim porque ele não consegue ficar relaxado. Esses bebês muitas vezes apresentam irritabilidade, dificuldades para relaxar, dificuldade para mamar e dificuldade para dormir, porque eles são todos tensos e por causa dessas tensões que eles conseguem levantar a cabecinha e fazer um tummy time bonitinho, que não é normal nessa idade. Também esses bebês às vezes eles dormem tudo inclinadinho para trás. Na osteopatia a gente chama eles de bebês escorpiões, né? Que ficam todos tensionados nas costas, né? Então, isso não é normal. A posição normal de um bebê recém-nascido é essa do meio, né? Que ele não consegue levantar a cabecinha, quase nada, né? E ele fica todo flexionado. Isso é totalmente normal. A partir de 2 a 3 meses, ou seja, depois de 8 semanas, 6 a 8 semanas, o bebê começa a sustentar a cabeça quando ele tá de barriga para baixo, com menos de 45 graus de altura, né? O bebê está, não sei se dá para ver. Vou abrir aqui para É, você se ver, aham, ver se consegue isso. mostrar de acordo com a sua Obrigado. facilidade. O bebê está aqui, aí se o bebê recém-nascido ele fica assim, com a cabeça virada de lado, né? E depois de 2, 3 meses ele vai começar a levantar um pouquinho a cabeça assim. Mas ele não vai levantar assim, ainda não, né? Ele vai levantar até 45 graus no máximo, né? Quando ele está de barriga para baixo. A partir de 8 semanas, ele consegue alinhar a cabeça e o tronco. Vocês podem ver nessa foto aqui que o bebê ele não tem mais a cabeça virada de lado. Ele conseguiu alinhar a cabeça e o tronco. Ah, voltou, tá? Assim. Isso, obrigado. Ele vai também começar a se apoiar nos antebraços, né? E a olhar as mãos e levantar as mãos na direção da boca. Né? Aqui um bebê com a cabeça alinhada, como eu mostrei mais cedo, e aqui um bebê que começa a levar a mão para a boca e a levantar a cabecinha até 45 graus. 4 meses. Aí, quando o bebê tem 4 meses, ele deve sustentar a cabeça
melhor a cabeça na posição vertical sentado, né? Assim, ele deve conseguir sustentar a cabeça dele. A cabeça não cai assim ou para trás, né? Ou menos, vamos falar, né? Ele consegue se apoiar nos antebraços, quando ele está de barriga para baixo, né? E de barriga para baixo, agora, ele consegue levantar realmente a cabecinha a mais de 45 graus. Ele consegue, às vezes, não é todos os bebês, mas tem muitos bebês que, no tummy time, eles vão empurrar sobre um braço e cair de barriga para cima, né? Isso é a primeira etapa, né? Eles não conseguem ainda ir de barriga para cima para barriga para baixo. E a coordenação entre os olhos e as mãos é melhor. Outro ponto que é importante com 4 meses é que eles vão começar a querer agarrar os objetos com intenção. E isso vai ser muito importante para a gente, para ajudar eles no desenvolvimento. Eu vou passar na próxima foto, vocês vão entender. Isso. Aqui vocês veem um bebê que está fazendo o exercício dele. A foto não está muito boa, mas dá para ver o bebê que está querendo pegar o objeto, né? Ele tem 4 meses e a mãe está estimulando o bebê para ele rodar de barriga para cima, para barriga para baixo e fazer o tummy time dele sozinho, né? Então, esse movimento de 4 meses vai nos ajudar muito no prazer do tummy time. Até 4 meses, às vezes, tem umas dificuldades para fazer o tummy time, mas vamos conversar sobre isso no final, né? Mas a partir de 4 meses, a gente vai usar essa vontade do bebê de querer agarrar os objetos para ajudar ele a começar a virar de barriga para cima para barriga para baixo, né? E vocês veem aqui um bebê que está apoiando um braço, né? Um cotovelo aqui, o braço aqui, e o cotovelo aqui, para poder começar a pegar os objetos na frente dele. A partir de 5 meses, normalmente os bebês eles rolam dos dois lados, de barriga para cima para barriga para baixo, de barriga para baixo para barriga para cima, né? Eles se apoiam nas mãos com os braços esticados, igual nessa foto aqui embaixo, né? E eles levam os objetos na direção da boca com facilidade. Eles vão começar a tentar sentar, ou a gente pode começar a tentar a fazer eles sentarem com apoio a partir de 5 meses ou 6 meses, né? Porque com 6 meses eles têm que ficar sentado com apoio, não precisa ficar sentado sem apoio. Esse sentado com apoio ele é importante para poder começar a introdução alimentar. Mas para poder ter um bebê que senta com apoio com 6 meses, não é treinando sentado. Para treinar, ele tem que fazer o tummy time. E o tummy time, ou seja, a barriga para baixo, que vai fortalecer as costas dele e que vai ajudar ele a sentar com 6 meses com apoio. Tem bebês que sentam com 6 meses sem apoio, mas não é necessário. Tem que ser pelo menos com apoio. Tá ficando sentado? A vídeo, Tá. já começa. Isso. Ficando sentado? Como é que eu faço aqui? Tá. Você tá ficando sentado, filho? Obrigado. Então, com 6 meses, vamos lá. O bebê com 6 meses, normalmente eles devem sentar com apoio. Alguns conseguem sem apoio, mas não é a maioria, né? Ele deve rolar com facilidade, com mais facilidade e com a intenção de rolar para pegar os objetos de barriga para baixo, né? Ele pode eventualmente começar a se arrastar e pegar os objetos com as duas mãos, passar os objetos de uma mão para outra, né? Com 6 meses. Aqui o Toshi, que é o bebê da Thaís, que trabalha com a gente aqui, né? E aí ela estimulava ele bastante. Então, com 6 meses, ele já sentava quase sem apoio, né? Mas aqui um vídeo que eu vou passar de novo. Isso, Sentado? isso. Tá, Toshi? Aí ele, Ficando sentado, filho? Uau, você cresceu, filhão? Nossa, mas você já tá ficando sentado. Que legal, oh, filho. Ah. e vocês viram que Ficando sentado? Aí. Tá, Toshi?
Vocês viram que nesse vídeo ele está sentado, ele consegue sentar sozinho para frente, mas quando ele vai um pouquinho para trás, op, ele cai. Por isso que ele ainda precisa do apoio, né? Vai. Agora Isso. eu Op. É. Cada bebê tem seu próprio ritmo, né? Então, não é com 6 meses que ele tem que sentar, né? Tem bebês que vão sentar com 5 meses, ou 5 e meio, tem bebês que vão sentar com que vão sentar com 6 meses e meio. Não é uma ciência exata. Cada bebê tem a sua própria evolução, né? É, mas, de qualquer jeito, o estímulo, ou seja, brincar de bruços, fazer o tummy time, oferecer brinquedos, interagir muito, é essencial para o desenvolvimento do bebê, né? Eu vejo bebês aqui que são um pouco atrasados e muitas vezes eu vejo que eles faltam de estímulos, né? Que é mais uma falta de estímulo do que um problema do bebê, né? O bebê não é preguiçoso. Eu escuto muito isso no consultório. Ah, meu bebê é preguiçoso. Ou o bebê falta de estímulo, ou ele tem alguma coisa que impede ele, ou que atrapalha ele de fazer o desenvolvimento dele. Hum. É, Tem que ficar atento a alguns sinais de alerta. Por exemplo, ausência de movimentos espontâneos, rigidez ou flacidez extrema e falta de controle da cabeça após de 3 a 4 meses, né? Isso são sinais importantes que tem que conversar com o pediatra. Vou passar os vídeos no telefone. Ah, sim, eu esqueci. agora Isso. Aqui, por exemplo, aqui vocês estão vendo o Toshi fazendo o tummy time na barriga do pai, né? Que é uma ótima maneira de fazer o tummy time para os bebês que têm dificuldade para fazer o tummy time no tapete. A gente vai voltar sobre essas informações depois, no final da aula, da conversa. Aqui também é a mesma glitch. Quero, não quero. Pega aqui, filho. Pega aqui. Pega aqui, filha. Pega. Pega, filho. Eita, eita. Olha só. Não tô acreditando nisso, filho. Você tá... Aqui vocês veem como que é importante o estímulo, né? Mais a gente vai estimular os bebês, mais eles vão se desenvolver. Mas, cuidado, não adianta fazer esse tipo de exercício antes de 5 meses, 5 meses e meio. Os bebês não estão prontos para isso e não é esse tipo de exercício que vai fazer eles sentarem. O que vai fazer eles manter sentado é a força muscular das costas, ou seja, o tummy time, barriga para baixo. Agora vamos conversar. Agora vamos começar a conversar sobre a amamentação. Aqui é o mesmo bebê que vocês viram nos vídeos, é o Tosh, né? O filho da Thaís. E o Tosh, ele tinha alguns problemas de amamentação. Vocês podem ver aqui a primeira foto, aqui quando ele nasceu. E depois ele foi só emagrecendo, né? Por quê? Porque ele não conseguia se alimentar. E a Thaís tinha muito leite. Não era um problema de produção de leite. O problema do Toshi era um problema muscular. Ele tinha desequilíbrios na mandíbula, no pescoço, que fazia que ele não conseguia ter uma sucção eficiente, né? Até eu consultei, a Thais veio aqui no consultório comigo, tivemos a ajuda também de fonoaudióloga, de especialista na amamentação, e conseguimos juntos fazer o Toshi voltar a mamar e ganhar peso. Hoje ele é um menino muito bem de saúde. A amamentação é, às vezes, um desafio grande, né, para muitas mães, né? É normal, né? Muitas mães passam por isso. Dor intensa ou fissuras, mas tem alguns sinais que tem que chamar a atenção para poder pedir ajuda. É muito comum as mães sentir dores durante a amamentação nos primeiros dias, né? Aí tem que ter a ajuda de uma especialista em amamentação para fazer um laser, para ajudar na cicatrização. E normalmente está tudo certo. Mas se a mãe sente dores intensas ou fissuras que persistem no mamilo,
Se o bebê tem dificuldade para mamar num peito só, ou se o bebê ficar com os ombros todos tensionados, ou se vocês escutam um estalo quando o bebê mama. Por aí. É, Tentar subir seu filho. esse é um problema. Isso. Muito obrigado. E, com certeza, se o bebê não ganha peso adequadamente, aí tem que procurar ajuda. A primeira opção é, com certeza, é a pediatra, principalmente se o bebê não ganha peso, é muito importante, né? Depois, vocês podem fazer uma avaliação com uma consultora de amamentação para fazer os ajustes de pega e das posições de amamentação. Pode ser feita uma avaliação com o osteopata para verificar as tensões musculares do pescoço, ombro, mandíbula e do diafragma e do tórax em geral, que são várias estruturas que vão ser importantes na sucção, né? Que foi o caso do Toshi. Aqui é o Toshi que eu estava, que eu continuei acompanhando ele durante um tempo, né? Que ele é maiorzinho, né? E, com certeza, consultar um fonoaudiólogo para avaliar a língua e a questão do freio da língua e o movimento da língua. Mas tem que ficar com isso na cabeça, que a amamentação é um aprendizado tanto para a mãe como o bebê. E que não é para ficar sozinha sofrendo com a amamentação. Tem que sempre procurar ajuda, que muitas vezes a gente consegue ajudar, tanto eu, tanto a pediatra, como a consultora de amamentação. Hoje mesmo a gente teve um caso Hoje aqui. tivemos um caso hoje mesmo, que foi uma paciente que chegou aqui e que o bebê tá com 30 dias e está perdendo peso. Aí a gente começou já o tratamento e mandei para outros profissionais também para a gente trabalhar juntos. Já mamou aqui, né? A E, gente já e tem que. já conseguiu mamar um pouquinho melhor aqui, mas eu vou ter que ver ele mais vezes para poder melhorar mais ainda. E seguir a questão do peso. Depois da amamentação, vamos conversar agora sobre o torcicolo. E a segunda queixa mais comum que eu vejo aqui no meu consultório, né? O torcicolo ele pode trazer vários problemas para o bebê. O torcicolo é quando um bebê fica ou com o pescoço todo inclinado assim, ou com o pescoço e o corpinho todo inclinado de um lado, assim, né? Que a gente chama de bebê banana, né? Osteopatia. Ou se o bebê dorme bonitinho com a cabeça de um lado, mas ele não aceita de dormir com a cabeça virada do outro lado. Isso são alguns sinais de alerta que o bebê pode eventualmente ter um torcicolo e que precisa ser avaliado. O torcicolo, ele vai trazer como eventualmente problemas, como dificuldade para mamar num peito só, né? Porque o bebê vira bem. Deixa eu ver se eu consigo. É o O segundo. segundo. Ok. É. Aqui. O bebê vira bem a cabeça de um lado, op. Aí aqui ele vai conseguir mamar, mas do outro lado ele não vai conseguir virar a cabeça da maneira adequada. Então ele vai ter uma dificuldade para mamar, num peito só, né? Os bebês vão ficar com torcicolo, vão ficar muitas vezes com os ombros tensionados. Eles vão dormir com a cabeça virada sempre do mesmo lado e ou com o bebê, com o corpo, a cabeça e o corpo tudo inclinadinhos. O que fazer se vocês observam um desses problemas no bebê de vocês? Tem que agendar uma consulta para fazer uma avaliação, pode ser com um pediatra primeiro, com um fisioterapeuta ou com um osteopata, e começar o tratamento o mais cedo possível, para reverter a situação o mais rapidamente possível, porque o torcicolo ele pode ter outras consequências em termos de desenvolvimento motor do bebê e aparição de uma plagiocefalia, que vai ser o próximo capítulo, ou seja, uma cabeça assimétrica. Mas vamos ver isso logo depois. E aí, só falando aqui, muita gente pergunta, né? Nossa, mas por que que
dá essas tensões, por que que o bebê tem torcicolo, né? A gente que trabalha com a gestante, né, ao longo da gestação, percebe que aqueles bebês que ficam muito tempo na mesma posição, então, desde que eu tô no metade da minha gestação, todos os ultrassons, o bebê tá do mesmo lado, a cabeça do mesmo jeito, né, sem mudar em nenhum momento mais da gestação. Bebês que por algum momento, né, passam ali ficam pélvicos em algum momento, né? Principalmente se passar um período de um mês ali, são bebês que às vezes a maioria vai nascer tensionado, né? Com algumas dificuldades ali por conta do posicionamento que ficou na barriga e o trabalho de parto também. Então, aqueles partos que são mais difíceis, né? Que demoram um pouco mais a descer. Também a gente observa que existem a tensão ali depois. Então, é sinais que vocês precisam observar se teve esse fator de risco, né, e está na dúvida, traz para poder identificar se é ou não é. E em relação ao parto, não é porque eu já tive bebês aqui que tiveram um parto cesariana e que tiveram torcicolo mesmo assim porque teve que puxar forte o É, bebê, né? Que o bebê estava encaixado já, foi uma cesárea de urgência, por exemplo, aí teve que puxar forte o bebê para tirar ele e criou uma tensão muscular no pescocinho. Aí eles não puxam pela cabeça, mas mesmo assim, pelo ombro, pelas pernas, dependendo, mas tudo isso vai criar tensões no corpinho do bebê. Hum. Vamos lá. perguntas, acho que a Aqui? gente responde Vou depois. só, É, vou só acabar aqui, depois a gente vai. vou pôr aqui para você. Agora vamos falar então do próximo capítulo, que é a cabeça achatada. Existem várias possibilidades de ter um bebê com cabeça achatada, né? Os exemplos aqui, as fotos aqui que eu peguei, são exemplos extremos, né? Para poder diferenciar bem os diferentes tipos, né? A cabeça achatada em bebês é uma condição que é relativamente comum, né? E que pode ter várias causas, né? Algumas, eh, alguns desequilíbrios de cabeça são temporários, né? E a gente consegue reverter, né? Trabalhando sobre o bebê, sobre os equilíbrios musculares e, por exemplo, sobre o torcicolo do bebê, né? Mas outros podem exigir um acompanhamento médico e até uma cirurgia, ou o uso de um capacete. Primeiro, vamos falar da plagiocefalia posicional. A plagiocefalia é muito relacionada com torcicolo. Uma plagiocefalia, como vocês podem ver aqui, é quando a cabeça do bebê fica achatada na lateral posterior, né, da cabecinha, aqui. Né? Por quê? Por exemplo, se o bebê tem um torcicolo aqui, a cabeça do bebê ela é feita de cartilagem, ou seja, ela é muito mole. Né? Deixa eu ver se você. Isso. A cabeça do bebê ela é muito mole, né? Mas ela é pesada em relação ao corpinho do bebê. Né? Então, se o bebê tem um torcicolo, por exemplo, que ele fica o tempo todo com a cabeça rodada para a esquerda, nesse caso, o próprio peso da cabeça vai acabar achatando a cabecinha do bebê assim. Tá? Isso, no caso do torcicolo e da plagiocefalia. Pode ser uma plagiocefalia à esquerda ou uma plagiocefalia à direita. Op, aqui. Tá? Por isso que é muito importante variar a posição dos bebês. Né? Quando eles estão deitados de barriga para cima, é importante o bebê dormir uma vez com a cabeça virada para a esquerda, uma vez com a cabeça virada para a direita, para repartir o contato da cabeça na cama, ou no bebê conforto, ou em todas as superfícies que o bebê fica. Né? Eh, eh, Então, esse apoio prolongado sobre um ponto só da cabeça, ele pode deixar a cabeça torta, com uma orelha anterior em relação à outra. A imagem aqui não é muito boa, mas aqui tem uma orelha que está aqui e a outra orelha do bebê está aqui. Nesse caso, a plagiocefalia é severa. Né? A maioria dos bebês que a gente vê aqui no consultório é de leve a moderado. Né? Mas eu pego essa imagem aqui para ficar mais claro de entender. É, pronto. Agora vamos falar de uma outra modificação do formato do crânio que se chama braquicefalia.
A braquicefalia é quando o bebê tem a cabeça achatada de maneira global atrás, assim. Tá? Eu vou voltar atrás, tem uma imagem muito boa aqui. Tá? Aqui dá para ver isso de lado, né? Aqui uma cabeça normal, aqui um bebê com uma cabeça um pouquinho achatada, aqui a cabeça já fica bastante achatada e tem uma ponta lá em cima, e aqui o bebê é grave, né? E a cabeça está muito achatada. Né? E isso é bem comum nos bebês que ficam muito de barriga para cima, o tempo todo de barriga para cima, ou no bebê conforto, né? E que não ficam com a cabeça lateralizada. Os bebês que têm uma tensão, por exemplo, e que deixam, que obriga eles a ficar com a cabeça reta assim, né? Um desequilíbrio muscular que obriga eles a ficar com a cabeça assim. O que eu vejo aqui no meu consultório também é que tem pessoas que acham que o bebê tem que dormir com a cabeça alinhada com o corpo. Isso está errado. Como eu falei lá no início, o bebê tem que dormir quando ele é recém-nascido com a cabeça virada do lado. É natural. Né? Eu tenho até avós aqui que botam travesseiros de cada lado da cabecinha do bebê para manter a cabecinha retinha. Né? Não é para fazer isso, não. Né? O bebê tem que poder mexer a cabeça em todos os sentidos livremente. Né? E se ele não mexe, muitas vezes significa que ele tem algum incômodo, algum lugar que atrapalha ele para fazer os movimentos. Né? E tem que ser avaliado. Né? A escafocefalia. Isso a gente vê menos no consultório, mas tem duas causas, principalmente, dessa deformação, que é uma cabeça mais comprida, né? Assim. Isso acontece com bebês que ficaram pélvicos na barriga, porque tem menos espaço na parte de cima da barriga e comprime a cabecinha dele. Ou tem bebês que têm uma escafocefalia, que tem realmente um problema medical, que se chama cranioestenose, que a gente vai falar logo depois. E aí tem que ser avaliado por um médico e fazer exames de imagem para confirmar o diagnóstico. Né? Se for só o bebê pélvico que ficou assim, muitas vezes a gente consegue, com um trabalho comum com os pais, a reverter a situação. Né? Mas sempre tem que, um bebê tem uma cabeça mais comprida, tem que ser avaliado para verificar se não tem um fechamento precoce da sutura, que significa que é uma cranioestenose. Outro ponto importante que eu vejo aqui no consultório, quando o bebê nasce por parto natural, ele vai nascer com a cabeça pontada. É totalmente natural e volta em alguns dias. Né? Não é uma escafocefalia, é só que o crânio do bebê teve que se deformar para passar na pelva da mãe, né? Então, os crânios eles vão se sobrepor um com o outro, mas depois, quando o bebê vai sair, com o crescimento do cérebro, as placas de cartilagem de osso vão voltar no lugar dela e o crânio do bebê vai voltar redondinho. Né? A craniostose, desculpa, em português. Então é mais raro, né? E aqui eu peguei, acho que, dois bebês que tinham isso. Né? O que que acontece? Vocês veem que aqui um crânio do bebê normal, com toda a fontanela aberta, né? E aqui um bebê com a fontanela já um pouco fechada e na parte da frente não tem mais não tem mais os dois ossos da frente estão soldados, né? Soldados, né? Eles não têm mais espaço entre eles. E isso é um caso, na maioria do tempo, é um caso cirurgical, né? Então, você tem que ser avaliado por uma tomografia, né, 3D, no hospital e ver se tem que fazer a cirurgia logo ou se tem que esperar. Às vezes tem que esperar alguns meses, né, por causa do crescimento do bebê, né? Mas isso tem que ser avaliado por um médico. A gente consegue diagnosticar às vezes, mas a gente manda para o médico para confirmar o diagnóstico. Vocês, uma técnica. Ixi, toda vez. Não, para vocês, uma técnica. Peraí. Aqui. Tem. Favoreceu também. Prontinho. Agora, o tummy time. O tummy time eu coloquei aqui ele no último, porque é o terror dos pais. Né? Eu vejo muitos pais aqui que estão aqui que falam: Nossa, mas meu bebê não gosta de tummy time, ele não quer fazer o tummy time. É normal.
É muito comum, vamos falar. Hein? O tummy time, o que que é? O tummy time, ele consiste em colocar o bebê de bruço por curtos períodos enquanto ele está acordado, né? E sob a supervisão constante de um adulto, né? Se deitar o bebê de barriga para baixo dormindo, não faz parte do tummy time, né? É outra coisa. O tummy time é quando o bebê está acordado e que ele vai fazer o exercício, o pilates dele. O objetivo do tummy time é fortalecer a musculatura do pescoço, dos ombros, dos braços e até pode trabalhar o abdômen, né? Vamos ver isso depois. E o tummy time, ele é essencial para o desenvolvimento motor do bebê, né? É a primeira etapa antes para poder sentar, para poder engatinhar, para poder descobrir o mundo e para interagir com o que está ao redor dele. É importante que o bebê nunca durma de bruços, né? Sendo que a posição de barriga para cima é recomendada para o sono seguro do bebê, né? Por causa do risco de morte súbita do recém-nascido. Qual é a idade para fazer o tummy time? O tummy time ele pode ser iniciado com segurança desde o nascimento. Vocês podem começar o tummy time com o bebê recém-nascidos, né? Por exemplo, na barriga de vocês. Igual aqui, igual estou aqui no vídeo, né? Aqui um bebê maior, com certeza, né? Mas é um exemplo. É, a questão do cordão umbilical. Com certeza que se o cordão umbilical não caiu, que vai cair com 9, 11 dias, mais ou menos, né? Tem que tomar cuidado para não machucar o cordão, né? Mas se vocês fazem um tummy time sobre uma superfície mole, né? Ou a barriga de vocês, o risco de machucar é menor. Mas se vocês ficam mais seguros, vocês podem começar o tummy time depois que o cordão cicatrizou, né? Não tem problema, não. Os bebês que começam a fazer o tummy time regularmente, desde cedo, né, eles tendem a gostar mais do tummy time e a manter melhor, com um período maior, a posição. Aqui é um exemplo de um bebê que eu atendi aqui, né, e são várias maneiras de fazer o tummy time. Na barriga, no joelho do outro lado, usando um apoio. Né? Sempre fazendo virar a cabecinha do bebê dos dois lados para verificar que ele não tem torcicolo, né? Usando um apoio menor, mais baixo, né? Que é uma etapa mais difícil um pouquinho, até chegar no reto totalmente. Né? Isso. Prontinho. Esse bebê estava muito bem depois de algumas consultas. É, consegui. É, Colocar o bebê de bruço acordado e sob supervisão várias vezes ao dia para fortalecer o pescoço dele, as costas dele, mas o outro benefício também é que ele vai reduzir a pressão sobre o crânio e assim diminuir o risco de ter, por exemplo, uma plagiocefalia ou uma brachiocefalia, né? Uma cabeça achatada. Né? Vou colocar aqui o- Aqui a Thais estava estimulando o Toshi fazendo o tummy time. Então, os benefícios do tummy time, como eu falei mais cedo, é a prevenção da cabeça achatada, fortalecer os músculos, né? Desenvolver a coordenação motora grossa, né? Para depois poder aprender a engatinar, a sentar e a rolar. E também o tummy time pode ajudar na digestão. Mas como assim? Quando o bebê vai ficar de barriga para baixo, ele vai fazer um automassagem visceral, né? Então, vai ser mais um tempo de massagem da barriguinha dele para ajudar ele a evacuar gases e a fazer cocô, né? Mas também aí tem um problema do refluxo. Com certeza que não é para fazer o tummy time quando o bebê acaba de mamar. Mas pode acontecer que fazendo o tummy time o bebê vai gofar, né? Se ele gofa
e que ele não chora, que ele está feliz, a gente fala de golfador feliz, não precisa se preocupar, a gente vai limpar o bebê, limpar o lugar e botar ele no tummy time novamente. Né? Tem bebês que golfam muito, né? Que tem realmente um problema de refluxo. O tummy time pode até eventualmente ajudar nesse caso. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O... Quando o bebê faz o tummy time, ele vai ficar nessa posição e ele vai esticar a cabeça para trás, assim. Né? Fazendo esse movimento, ele vai esticar o esôfago, que é o cano que liga a boca com o estômago. Né? Fazendo esse movimento, ele vai esticar o esôfago. E fazendo isso, isso vai ajudar o bebê no fechamento do esfíncter que fica entre o esôfago e o estômago. Né? O que faz que o bebê não golfe é quando o esfíncter entre o estômago e o esôfago está fechado. Né? Ou fecha e abre, mas ele consegue fechar naturalmente. Né? E fazendo essa posição para trás, isso vai ajudar no fechamento desse esfíncter e favorecer que a comida não volta depois de um tempo. No início ele vai golfar toda vez, mas aos poucos, depois de algumas semanas, o esfíncter vai fechar e o bebê vai parar de golfar. Essa posição, ao contrário da que a gente pode pensar que o bebê que ficar de barriga para baixo vai piorar o refluxo, pode até ajudar no refluxo. As fotos. As fotos. O tummy time, então, consiste em colocar o bebê de barriga para baixo, de bruços, por curtos períodos, enquanto ele está acordado, sob supervisão. Né? Aqui, por exemplo, um tummy time Cadê a extensão bonita? na barriga do pai, né? Tranquilo. O bebê está gostando, porque ele está com o pai, Não. e a mãe incentivando do lado. Essa extensão. Aqui é o mesmo bebê, só que a mamãe está fazendo errado, deixando o bebê chorar com a cabeça para baixo, né? Em vez de pegar ele no colo, por exemplo, e fazer o tummy time no colo, como a gente viu no outro vídeo, ou, ou tem outras maneiras que eu vou mostrar depois. Vamos lá, vamos. Aqui Vamos. também, Força. Força. vocês vão ver que a mamãe, a Thaís, ela está tentando fazer o tummy time do Toshi, só que ela não está na frente dele, né? Ela está no lugar que ele pode cair também, então não é o ideal, né? E ela está tentando incentivar ele pela voz, mas não pela conexão visual com a mãe, ou com algum brinquedo. Né? Toshi. Levanta, filho. Força. Vamos. Vamos. Força, filho. Toshi. Vamos, filho. Vamos. Então, como acostumar seu bebê ao tummy time? Primeiro ponto, tem que podem começar a colocar seu bebê de barriga para baixo desde os primeiros dias de vida. Né? É importante se concentrar sobre a frequência durante o dia e não sobre a duração do tummy time a cada exercício. Né? É melhor colocar o bebê 1 minuto, 10 vezes no dia, do que deixar ele chorar durante 10 minutos e que não vai servir para nada. Né? Então, a frequência é mais importante que a duração. Depois, a duração vai aparecer. Né? Vocês podem, por exemplo, aproveitar a troca de fralda. Com certeza, tem que segurar o bebê para ele não cair do trocador. Né? Para colocar seu bebê de barriga para baixo, né? Quando ele está acordado e que ele está à vontade para brincar. Né? Vocês podem caminhar com o bebê pela casa, segurando o bebê no antebraço. Eu vou mostrar um vídeo depois que mostra essa técnica. Hein? No antebraço de barriga para baixo, hein? Ou sobre a coxa, como vimos mais cedo no vídeo, hein? Ou na barriga de vocês. Se o bebê começa a chorar, não precisa deixar ele chorar. Né? Vocês pegam o bebê no colo e tentam fazer o tummy time de uma outra maneira. Né?
E se ele gosta de ficar de barriga para baixo, ele pode ficar nessa posição o tempo que quiser, sempre acordado e sob supervisão. Nunca deixar o bebê no tummy time sozinho. É, é importante também mudar as posições do bebê, para ele apoiar a cabeça de várias maneiras. Agora, as fotos aqui, o bebê está dormindo, mas não tem nada a ver com o tummy time, mas para evitar o achatamento da cabeça, que tem que mudar a posição do bebê, uma vez para a direita, uma vez para a esquerda, uma vez de barriga para cima, uma vez o bebê de lado, aí vocês podem colocar um travesseiro atrás e ficar na frente aqui para conversar com ele, para incentivar ele a ficar nessa posição. Depois, do outro lado, tem que mudar sempre as posições do bebê para ele desenvolver uma boa motricidade e evitar um achatamento de cabeça. Aqui um exemplo de estímulo para a rotação de cabeça. Vai, quer trabalhar aí? É tudo novo, mamãe. Ah, Pronto. O bebê, para verificar se o bebê vira bem a cabecinha dele, ele tem que virar até o queixo encostar no ombro, assim, dos dois lados. Se o bebê vira até aqui só de um lado e do outro lado vira 100%, talvez ele tenha um incômodo para virar a cabeça desse lado. Ele não consegue ir mais longe. Opa. Evitar os longos períodos em bebê conforto. Vocês veem que o bebê aqui não tem nada de conforto, ele é muito desconfortável. Em carrinhos ou cadeirinhas, porque o bebê não consegue mexer a cabeça. Ou seja, o bebê vai ficar apoiando a cabeça sempre no mesmo ponto, e isso é um dos fatores que favorecem uma cabeça achatada. Tem que usar carrinhos, tem que usar cadeirinha, tem que usar bebê conforto, com certeza. Mas evitar de deixar o bebê muitas horas neles, e de maneira sistemática. E se precisar realmente, tentar sempre colocar, variar as posições a posição da cabeça no bebê conforto, por exemplo. O sling. Aqui é a Thaís e o marido dela, e o Toshi aqui. O sling ele tem benefícios muito para as mães e para os bebês. Para as mães, ou o pai, né, nesse caso, é muito bom porque vocês vão ficar livres. Muitas vezes no sling o bebê dorme, e vocês podem continuar trabalhando, fazer a vida de vocês. Que o bebê está em segurança contra vocês, ele está à vontade, e vocês podem continuar fazendo a vida de vocês. Que a gente precisa continuar com a nossa vida também. Tem que tomar alguns cuidados. Para o bebê, ele fica muito. Existem alguns bebês que não gostam de sling, acontece, mas a maioria gostam. Tem que tomar dois cuidados só. Alternar o lado da cabeça, quando o bebê está no sling, alternar o lado da cabeça uma vez aqui, e verificar que as perninhas do bebê sejam bem dobradinhos e não penduradas para baixo. Isso é para o desenvolvimento do Cadê esse vídeo? Não tem um vídeo. Perdi um vídeo. Tinha um vídeo maior lá É, atrás, vai voltando. aqui? Volta. Aqui? É. Pulou um dele. Acho que eu pulei o vídeo que eu queria mostrar sobre o tummy time. Aí, Não, esse aí. Aí, Seis, esse. uma técnica para pegar o bebê no colo e favorecer o tummy time mais espontâneo. O tummy time não precisa ser só no reto. Pode ser no colo, pode ser nos joelhos. Hoje eu vou mostrar como fazer o tummy time no colo. Vocês vão deitar o bebê de barriga para cima, colocar a palma da mão na barriguinha dele e os dedos no tórax. Vocês vão colocar o antebraço dentro do eixo entre as pernas e vocês vão virar o bebê de lado até sentir o peso do bebê no seu braço, na sua mão. E vocês vão levantar o bebê e pegar ele no colo. Vocês veem que o bebê está já trabalhando o pescocinho dele. Uma outra possibilidade, quando o bebê está um pouco maior, que ele já tem um pescocinho um pouco firme, é colocar as mãos dele na sua mão, vir com a outra mão no bumbum e trabalhar de avião no tummy time.
Isso. Se eu abaixo, o corpo do bebê está um pouco mais difícil. Se eu levanto a 45 graus o corpinho do bebê, facilito a vida dele. É isso. Deixa eu ver. Prontinho. Então, a, a conversa de hoje acabou assim, na minha apresentação. Agora eu posso responder às suas dúvidas. Fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui que perguntaram. Uhum. Meu bebê ficou na mesma posição desde o quinto mês, nasceu com um torcicolo. Isso mesmo, acontece muito. E tá melhor, né, Érica? Ela trouxe aqui, já tá. A partir de quanto tempo podemos iniciar o tummy time? A Rayane perguntou. Onde que está escrito? Aqui, ó. Ah, tá. Então, depois, logo depois do nascimento, no meu caso, por exemplo, eu comecei a vomitar com minha filha depois que o cordão caiu. Caiu, ficava tranquilo, porque a gente sempre tem medo de sangramento, a gente não fica à vontade. Então, quando o cordão caiu, op, vocês podem começar a vomitar. Mas eu tenho certeza que vocês vão começar antes, porque vocês vão colocar o bebê deitado sobre vocês nessa posição. E já é a primeira etapa do tummy time. Né? Aí vocês podem conversar com ele, com o seu bebê assim, ele vai levantar um pouquinho a cabeça, ele vai começar o tummy time dele de maneira natural. Né? Barriga para cima depois que nasce ou ainda na barriga? Não Não entendi. entendi. Não entendi a pergunta da Camila. Camila, você quer? Se quiser abrir, Camila, para falar e explicar melhor, ver se ela mandou alguma outra É. coisa aqui. Desconsidera, já respondi, Ah, mas então tá tá bom. bom. A Elisa perguntou: quando posso começar a usar o sling? Desde sempre, viu, Elisa? Lembrando que a gente não recomenda o canguru, aquele canguru mais rígido, até os 4 a 6 meses. Tem algumas marcas até que são seguras por conta dessa questão do quadril que o Jeremy falou. Então, o ideal é aquele sling maiorzão, que é o que a gente até tem aqui no Gesto da Vida para vender. Porque através dele você deixa ele totalmente amarrado no corpo e a gente consegue deixar o bebê alinhado e com a perninha num alinhamento sem sobrecarregar o quadril, tá? Mas pode usar assim que nasce. Tem gente que leva até para maternidade, mas normalmente espera chegar em casa e já pode utilizar, tá? Dentro dele dá para amamentar, dá para isso que o Jerome falou. A gente volta a ter vida, dá para voltar a comer, a fazer as coisas, porque o bebê tá ali pertinho da gente o tempo inteiro. Mas é importante também deixar tempo para seu bebê ficar livre de se Sim, movimentar no chão, ou na cama, tanto faz. Mas o bebê precisa se movimentar. Ele não pode ficar 20 horas por dia no no sling. sling. Isso não é bom. Ok? Tudo em equilíbrio, né? Sim, Nem exatamente. muito no colo, nem muito no chão, né? Tem um limite de tempo para ficar no sling. Então, isso que eu estava É, falando, que não é para exagerar também, não. Que o bebê precisa se desenvolver e para se desenvolver não é no sling, para se desenvolver é se movimentando. Deixa eu ver se tem outras perguntas. não. Não. Algumas outras dúvidas? Estou aqui para isso. Se alguém preferir abrir o áudio, gente, pode abrir. Se estiver dormindo, podemos deixar até acordar, né? Sim, com Sim, certeza. aham. Com certeza. Aproveita. A Nazélia usa bastante, né, Nazélia, o sling. É ótimo, né? É tudo percebendo esse limite, né? Quanto tempo de tummy time? Então, se o bebê gosta do tummy time, não tem limite. Mas para ter uma ideia, o que é recomendado no início não é fácil, mas aos poucos eles conseguem, é chegar com 3 meses, com 30 minutos de tummy time por dia, no total. Né? Um pouquinho em cada tempo, Aí né? 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, até 30 minutos por dia, com 3 meses, para vocês terem uma ideia. Por causa da posição na barriga. Quando começa a osteopatia? A avaliação ela pode ser feita o dia seguinte que sai do hospital. Mas
Ah, não, por causa do nascimento, você está falando? Ah, entendi. Não, depende de cada bebê, mas não demora muito para voltar, não. Ah, Umas 48 horas já costuma é, voltar. voltar já depois de 2, 3 dias, já começar a ver uma modificação, uma melhora. Ah. O mais importante, assim, né? Isso que a gente falou. Todo bebê, normalmente no parto, vai nascer com a cabecinha assim, mas às vezes é um processo que não tá voltando. Aí você tá percebendo dificuldade para mamar, um bebê que chora demais, você tenta botar ele assim, ele não fica. Então é mais esses sinais de alerta que o Jerome trouxe. Ah, da posição pélvica, a cabeça mais estreita por causa da posição pélvica, era a sua pergunta, entendi. Então, não posso falar que vai voltar em 2 semanas ou em 2 meses. Infelizmente, cada bebê é um bebê. Hein? Tem que ver primeiro se é uma deformação que é natural por causa da posição pélvica ou se é uma coisa mais preocupante e que tem que fazer alguns exames. Hein? Isso é o primeiro ponto que tem que identificar. Hein? E depois varia. Não tenho como falar um tempo, infelizmente. Eu gostaria muito, mas de um bebê para outro vai mudar muito. Tem que avaliar mesmo, né? É, Cada caso. uhum. Alguma, Ótimo. alguma outra dúvida? Não. Bom, quem quiser depois perguntar mais alguma coisa, né, pode mandar lá na nossa caixinha, pode mandar lá no grupo, quem está no nosso grupo do Baby Boom, né, que eu e Thaís mandamos pro Jerome para poder responder. E quem quiser, né, já identificou aí que tem alguma questão que precisa de uma avaliação, que gostaria de identificar, traz aqui que Jerome dá uma olhada também. Ah, teve mais uma pergunta. Quais são, quais são os estímulos do tummy time quanto à ação e visão? O que que a gente pode usar para estimular o tummy time? Eu acho que é isso a pergunta. É. Né? O primeiro estímulo é vocês mesmos. É deitar na frente do bebê, né? E ir conversando com ele, ou botar ele em cima de vocês, ir conversando com ele, sorrindo, fazendo troca visual, né? Fazer contato visual, isso que é o mais importante. Né? Depois, tem vários pequenos coisas que vocês podem usar, mas isso funciona mais para os bebês maiores. Né? Para os bebês pequenos, o que vocês podem usar é cartinhas, eu não tenho aqui, mas são cartinhas preto e branco, né? Que podem ou comprar, que acha por R$ 30, uma caixinha de várias cartinhas preto e brancos, ou E bexiga, imprimir. né, de tanque, Exatamente, pura. tem vários modelos, né? E os bebês são bem sensíveis ao contraste preto e branco, né? Então eles vão seguir a cartinha muitas vezes, né? Ou poder imprimir essas cartinhas na internet. Se chama Carta Preto e Branco Montessori, por exemplo. Né? E, e o som da voz dos pais, com certeza. Né? E, eventualmente, se é um bebê muito pequeno que vocês precisam fazer ele rodar a cabecinha para verificar que ele roda bem a cabecinha, vocês podem usar um contato do lado da boquinha, que ele vai ter o reflexo desse som, ele vai tentar pegar o dedo e ele vai seguir o dedo e rodar a cabeça dos dois lados assim. É uma ajuda, com a mão limpa, com certeza. Ou algodão, ou alguma coisa assim. É, outras perguntas? Vou esperar mais um pouquinho para ver se tem mais. De nada. Agora foi. Agora foi? É. Tá bom, então. Bom, agradecer a presença de todo mundo, viu? E se surgir alguma outra dúvida, podem mandar que a gente encaminha aqui para o Com Geraldo, viu? certeza. Obrigada, espero que tenham gostado. Aprendi muito também, viu? Obrigado a vocês. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.